Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor. Este João, lembrando que ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, ele escreve também 3 cartas ou 3 epístolas, que também leva o seu nome, primeira de João, segunda e terceira. E também ele escreve o livro das Revelações, ou o livro do Apocalipse. Eu já expus até o capítulo 15 e hoje estarei entrando aí no capítulo 16. Vamos lá. Está aí, capítulo 16. O Espírito Santo, o Consolador. O capítulo anterior, ele falou a respeito da videira verdadeira e ao encerrar o capítulo 15, para começar o 16, lembrando que capítulos e versículos não existiam até o século XIV, XV aproximadamente. Foi aí nesse período que houve a divisão da Bíblia, para que nós pudéssemos encontrar mais facilmente um texto. Mas antes, quando a Bíblia foi escrita, ela não era dividida em capítulos e versículos, era um texto direto. Hoje que nós temos esta divisão. Então, na verdade, o capítulo 16 é uma continuação do capítulo anterior, que nós estávamos aí expondo. E pode ver que, olha como Jesus começa o capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Que coisas são estas? Se você voltar no capítulo 15, lá no finalzinho, e vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Então, devido ao fato deles serem testemunha de Jesus, porque lá no versículo 24 do capítulo 15, versículo 24 diz o seguinte, no finalzinho dele: mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado. Foi a parte B, tem odiado tanto a mim como a meu Pai. Então, se eles odiaram a Cristo, com certeza os discípulos também seriam odiados. Por isso que Jesus começa o 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. E o 3 ele diz o seguinte: isto farão porque não conhecem o Pai nem
a mim. Então veja que a linha de raciocínio de Jesus ainda está com base no que ele falou no capítulo anterior. Pode ver que lá ele diz que, no versículo que eu li, que foi o 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, o mundo odiou a Cristo porque não conhecia nem a Jesus e nem ao Pai. E automaticamente os discípulos de Jesus seriam odiados também. Por isso que Jesus fala que, olha, não vos escandalizem. Tenho dito estas coisas, ou seja, estou preparando vocês de antemão para que vocês não se escandalizem. Escandaliza aqui, esta palavrinha que está aí, escandalizo. É um verbo. Esse verbo, ele está no aoristo, na voz passiva, no modo subjuntivo. O escandalizar aí é a ideia de ser seduzido ao pecado. É como se fosse colocado uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho para que alguém caia, tropece, caia. É como alguém se perde. É alguém que seja seduzido a cometer o pecado. Então, tenho dito estas coisas para que vocês não sejam seduzidos pelo pecado. Vocês caiam. Vocês se afastem da fé. E Jesus diz, olha, eles vos expulsarão. Quem? Os religiosos da época. Eles os expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora aí é hora mesmo, hora em grego, hora, em que todo o que vos matar, e matar aqui é destruir mesmo, julgará com isso, tributar. Tributar aqui é prosfero. Prosfero é trazer um presente. Trazer um presente, levar, conduzir. Mas é como que julgará estar presenteando, fazendo algo. E aí ele fala aqui de culto. E culto aí é latreia. Então, julgará estar presenteando um serviço a Deus. Ou seja, quando alguém vos matar, eles vão achar que estão fazendo um benefício para Deus. Estará dando um presente para Deus. Porque latreia é serviço, ministério, serviço a Deus. E isto farão. Por que eles vão fazer isso? Porque não conhecem o Pai e nem a mim. Então eles vão fazer isso porque eles não conheceram nem a Jesus e nem ao Pai. E ele continua. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordei de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então Jesus aqui é a última noite em que Jesus estaria na companhia dos seus discípulos como homem. A partir daquele momento, Jesus seria preso, logo mais tarde um pouquinho, Jesus seria preso ali no jardim, no horto. Seria conduzido ao interrogatório, depois, no dia seguinte, seria morto através da crucificação ali no Calvário. Então, por isso que diz, olha, eu vou embora, vocês vão ficar sozinhos. Por isso que eu estou advertindo vocês, para que quando chegar a hora, vocês recordem. E recordar aí é mnemoneo. Palavra grega, é estar atento também, além de recordar, lembrar, trazer à mente, estar atento.
Na hora que chegar, vocês estejam atentos de que eu vou-las disse. Ou seja, eu não disse isso anteriormente porque o tempo todo eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto do Pai. Aqui, ó. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então, na verdade, os discípulos já estavam cientes de que Jesus estava próximo da sua partida. Então, seus corações estavam cheios de tristeza. Que ele diz, olha, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. Ele ia para junto do Pai. E ele faz uma pergunta. Vocês não vão perguntar mais? Nenhum de vós me pergunta para onde vais? E Jesus fala, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Tristeza é lupe, é dor, angústia, aborrecimento, aflição, de lamentação de pessoas enlutadas. E coração é cardia mesmo. Mas vamos lá, prosseguindo aí. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Interessante é que Jesus, ele vai, mas ele promete um Consolador. E a palavra Consolador aqui, a palavra grega, é Parakletos. Esta palavra aqui, na verdade, é Paráclitos. Tem um acento agudo aí na palavra grega. Na transliteração é Paráclitos, mas é Paráclitos. O Paráclitos é um substantivo nominativo singular masculino. É um consolador, é o Espírito Santo. E o que é um Paráclitos? O Paráclitos é chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Então, na verdade, Jesus estava indo embora, mas ele enviaria o Paráclitos, o Consolador, aquele que viria para ajudar os seus discípulos. E não somente para ajudar os discípulos, para ajudar todos quantos o aceitarem. Quem? A Jesus. Então, a partir do momento em que a pessoa reconhece Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, o Consolador Divino, ele vem fazer morada neste coração. E é ele quem vai ajudar. É ele quem vai o quê? Consolar. Ele vai estar ao lado de alguém para, juntamente nesta caminhada aqui, neste mundo, de tanta aflição, é ele que vai estar ali ao lado, como um assistente, como um conselheiro ao lado desta pessoa. E ele vai fazer mais ainda, além de ser aquele que estará ao lado. Quando ele vier, convencerá o mundo, e o mundo aí é cosmos, convencer aí é interessante que convencer é lerro. Lerro é da ideia de refutar, sentenciar, confutar, corrigir. Esta palavra significa tudo isso. Quando ele vier, ele pode tanto sentenciar, corrigir, achar em falta. Então ele vai, no caso aqui, ele vai
é convencer através do quê? Através de correção, é pela palavra. O mundo, cosmos, do pecado, hamartia, da justiça e do juízo. Justiça aí é dikaiosune. Dikaiosune do pecado, da justiça e do juízo. Crisis é julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o Espírito Santo, ele virá para convencer o homem do pecado. Porque o homem, ele está morto em delitos e pecados. Então, o Espírito Santo, ele precisa vir para convencer esse homem do seu pecado. Porque esse homem está em pecado, em transgressão. E se ele está em pecado e transgressão, ele precisa ser convencido disso. E quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala ao coração do homem que ele é um pecador. O pregador somente anuncia a palavra, mas o trabalho de convencimento está a cargo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o homem do seu pecado, quem somos nós para fazermos este trabalho? Ninguém mais pode fazer isso, a não ser a pessoa do Espírito Santo. Nós, como pregadores da palavra de Deus, o nosso papel, o nosso trabalho é levar o Evangelho, levar a mensagem, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele diz também da justiça. Justiça aí é dikaiosune, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então veja bem, Jesus, ele é a palavra viva, o verbo encarnado. Então, a partir daquele momento ali, eles não teriam Jesus mais para estar instruindo seus discípulos a respeito da justiça do reino de Deus. Então, Jesus estava indo embora, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, veja bem, se eu não estarei mais com vocês, então alguém vai ter que estar junto de vocês, dando a ideia de justiça. Então o Espírito Santo também é Ele que nos revela, é Ele que nos traz ao nosso coração esse senso de justiça, nos convencer da justiça, trazer justiça para nós. Quem faz isso? O Espírito Santo. Porque quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, Jesus os ensinava, mas agora Jesus estava indo embora. Quem é que estaria fazendo este papel? O Espírito Santo. E ele diz também que do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Lembra lá em João, nesse mesmo evangelho, no capítulo 12, versículo 31, o que deixa entender é que até esse exato momento aqui, o que deixa entender, a Bíblia não é clara nestes termos, mas tudo indica que até este exato momento aqui, Satanás, ele tinha livre acesso aos céus. Ele não havia sido expulso ainda dos céus ou dos lugares celestiais. Ele parece que ainda ele tinha liberdade. Tem um texto lá no Antigo Testamento da batalha de Acabe e Josafá, se eu não estou equivocado, em que o rei ele questiona, ou Josias, não lembro mais,
é um desses. Mas os dois reis de Israel, eles estavam se aliando para fazer guerra. E um deles pergunta: não existe mais profeta nenhum aqui, não? E aí o outro rei responde, o rei lá de Judá: não, tem um aí, o profeta Micaías, acho que é Micaías mesmo o nome dele, mas ele não profetiza muita coisa boa. E aí chama ele, e quando ele chega, ele diz lá, eu vou parafrasear o texto, ele diz: sim, eu vi o Senhor assentado no alto, no trono, um negócio assim, e ele estava diante de uma multidão de seres angelicais, de espíritos. Ele fala assim: quem é que vai ser um espírito de mentira na boca dos profetas? E lá do meio daquela multidão de seres espirituais se manifestou um: eu vou. E aí o Senhor: então vá. Parece que todo mundo estava junto, que do meio daquela multidão de seres espirituais se prontificou um. Não poderia ser um anjo bom da parte de Deus. Então, aquele que foi era um espírito de engano. Então, eles estavam todos juntos ali. Então, a ideia é esta. Outra passagem também que ilustra isso é a passagem de Jó, quando os filhos de Deus vieram diante do Senhor para se apresentar. E entre eles vieram quem? Satanás. Esses filhos de Deus aí, com certeza, a Bíblia está se referindo aos anjos, porque nenhum ainda havia morrido e ressuscitado. Nós estávamos no período do Antigo Testamento. Então os filhos de Deus ali, com certeza, eram os anjos. Eles se apresentavam diante do Senhor, e entre eles vieram Satanás. Veio Satanás, melhor dizendo, singular. E o Senhor perguntou: Satanás, de onde você veio? Eu vim da terra, de passear e rodear por ela. Ele falou: tem visto meu servo Jó? Sim, tenho visto. E assim prossegue o texto. Então parece que no período do Antigo Testamento, Satanás tinha livre acesso às regiões celestiais. Mas agora ele seria julgado. Olha o que diz aí o texto. Eu não vou colocar na tela, mas vou citar o texto. João 12:31. Eu já passei por lá. Eu tenho um vídeo sobre isto. Olha, agora é o juízo deste mundo. Olha, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Peraí, mas ele seria expulso de onde? De algum lugar. De algum lugar. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, também tem outra passagem interessante. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Falando da morte de Jesus no Calvário. Tendo cancelado o escrito de dívida que existia contra nós, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente. Então, a ideia é que na cruz do Calvário, Jesus julgou o príncipe deste mundo. E quem é que vai nos falar sobre isso? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele já está julgado e condenado. Ele está somente aguardando o momento final. Talvez todo o processo de julgamento e expulsação de Satanás das regiões celestiais e ser atirado para a terra, talvez esteja no mesmo escrito que João escreveu, que é livro do Apocalipse capítulo 12. Lá em Apocalipse capítulo 12, que vai falar a respeito da batalha, a mulher e o dragão. Pode ver que nesse texto fala que Miguel e seus anjos batalharam. E diz que eles batalharam contra o dragão, a antiga serpente. Lá no versículo 9 desse mesmo capítulo é o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra,
com ele e seus anjos. No versículo 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, Satanás foi expulso do céu e atirado na terra. Talvez esse texto aqui de João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, esteja ilustrando exatamente esse momento do triunfo de Jesus ali no céu, como está descrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E aí tem um salmo também. Quem é este o Rei da Glória? Abri, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. O salmista falou sobre isso. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor Jesus. Deixa eu ver quantos minutos aqui, para não extrapolar o meu tempo. Já tenho que parar. Então, vou ficando por aqui. Deixa eu voltar para a câmera principal. Então, no próximo vídeo, eu estarei dando continuidade neste capítulo 16, falando a respeito do Espírito Santo. O que o Espírito Santo veio fazer? Eu já comecei falando que, primeiramente, ele veio o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E no próximo vídeo estarei dando continuidade. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.